Boas-vindas ao podcast Mundo Senses, podcast da Senses Aprendizagem. Nós estamos aqui no Espaço Cozi com a produtora R2PM e apoio da Arte da Conversa. Hoje o Luiz Crepaldi não está aqui fazendo ao vivo o registro gráfico, mas no final desse episódio vai ter o painel dele feitinho no vídeo e também lá no nosso Instagram, @sensesaprendizagem. Então sigam lá para ficar de olho. Eu sou a Raquel. Eu sou a Soraya. Eu sou a Cibele. E eu sou o Luciano. Luciana Luna já foi nosso cliente. Exatamente. E agora virou consultor da Senses. Mas conta um pouquinho mais sobre você, Lu. Conto sim, que é obrigado primeiramente pelo convite. Muito legal estar aqui no Mundo Senses, um podcast que eu tanto assisti até chegar, né? Então, muito bacana estar aqui. E Luciano Luna, por Luciano Luna, eu me classifico como um contador de histórias, né? Como uma pessoa apaixonada aí pela vida e procuro me entregar de corpo e alma em tudo que eu faço, seja na vida pessoal quanto na vida profissional. Acho que é um grande resumo. Sou casado com a Caroline Bonfatti, que se eu não faço isso, complica as coisas em casa. E tenho o grande mestre do universo como pet, que é o meu cachorro. Figura demais, mestre do universo. Guardem esse nome que ele vai ficar famoso nas redes sociais. Eu queria te perguntar, quando vocês estão felizes, vocês chamam ele de mestre, agora vocês estão bravos. Universo, vem aqui, como que é? É exatamente como o pai e mãe faz. Eu não gosto do pai de pet, né? Mas, enfim, de qualquer forma, quando o pai e mãe tá feliz, chama só pelo primeiro nome ou pelo apelido. Quando tá bravo, mestre do universo. Né? Ou até quando ele tá muito alvoroçado, eu chamo de mero cachorrinho. Porque a gente empoderou muito ele com o mestre do universo, ele tem que saber que é um mero cachorrinho às vezes. Eu coloco ele no lugar dele. Volta, né? Exatamente. Volta pra terra. Mas que legal. A Raquel mencionou que você foi nosso cliente, Sim. na época Leroy Merlin. E como é que foi um pouco essa transição de carreira aí, Lu? Assim, você é apaixonado pela vida, o teu sorriso, o teu olho brilhante não te deixa mentir. Mas como é que foi essa transição de sair do mundo corporativo, encarar outros desafios? Como é que é hoje a tua rotina? O que é que você faz? Compartilha conosco. Muito obrigado pela pergunta. Muito legal falar disso, porque, na verdade, foi um pouco isso. Eu sentia que meu olho não estava mais brilhando da mesma forma, né? E só para o pessoal saber, não foi uma transição direta, né? Saí da Leroy Merlin e vim como consultor da Senses, né? Foi um caminho longo aí. Eu não fazia ideia, né? Eu fui encantado pela Senses nos treinamentos como colaborador da Leroy e de repente estar aqui é uma honra muito grande para mim. Mas contando e respondendo a sua pergunta, quando eu saí com o sonho de ser roteirista. Fiz um curso de roteiro, me apaixonei por tudo que tinha a ver com roteiro e falei, vou virar roteirista e ao mesmo tempo queria me tornar palestrante. Eu não tinha clareza de consultor, desenvolvimento humano, esse olhar mais amplo que eu tenho hoje, mas eu queria me tornar palestrante porque o que me impactou e fez eu fazer a transição de carreira foram palestras Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, são 3 nomes que eu falo muito porque são pessoas que me inspiraram muito, né? Inclusive o Álvaro Fernando, que foi um palestrante que a Leroy contratou, falou sobre propósito e a palestra dele também me deu um insight bastante interessante para que eu pudesse rever e eu realmente perceber que eu não estava mais com brilho no olho trabalhando com marketing. Aí não tem nada a ver com a Leroy. A Leroy é uma empresa fantástica e que eu admiro muito. Mas eu não conseguiria ser roteirista e palestrante dentro da Leroy Merlin. Então eu saí para fazer isso e aí conversa vai, conversa vem, converso com a Soraya e um dia a gente começa a construir coisas juntos, né? E tô aqui na Senses com muito orgulho. Então, bacana. É um resumão, né, do que aconteceu. Em poucas palavras, Em poucas né? palavras. Essa transição que parece simples, mas demanda atos de coragem, com certeza. Olha, nem um pouco. Aliás, uma curiosidade que talvez até vocês não saibam, durante 2 anos nesse período de transição, eu brinquei, hoje eu dei uma palestra e comentei isso, né? Eu saí com um mantra na minha cabeça, eu vou virar roteirista e palestrante, e se precisasse acabar o dinheiro da minha rescisão, eu faço Uber. Cuidado com o que você deseja. 6 meses depois acabou meu dinheiro, eu tive que começar a fazer Uber. E durante 2 anos, de 2018 a 2020, até a pandemia, eu fiz Uber. Aí, quando a gente começou a conversar mais, que a gente fez, era naquele momento que a gente acabaram de largar o Uber, porque começou a pandemia e tudo, e aquele também receio de, né, sei lá o que isso vai acontecer. Então, juntou um período que já estava um pouco mais tranquilo de trabalho, né, já estava conseguindo me sustentar um pouco melhor. Com a pandemia foi o fim. Mas às vezes a gente precisa fazer algumas coisas que não são o nosso propósito para chegar no nosso objetivo. Mas tá com essa meta, né? Tá com esse alvo, né? Tá com alvo, né? E até uma coisa que eu comentei hoje que eu acho que é legal também trazer é que para me
como é que eu arranjo motivação para sair para dirigir um carro, sendo que não era isso que eu queria fazer da vida, né? Eu criei na minha cabeça que eu não saía para dirigir, eu saía para coletar histórias, que eu queria escrever um livro chamado 99 Histórias de um Roteirista Uber, em breve na Amazon. Bora São junto, vamos escrever. histórias aí que eu coletaria, né? Então era um gatilho que eu tinha, então às vezes dá um significado diferente para uma coisa que a gente não gosta de fazer, pode ser uma forma legal, né, de realizar. É o que os filmes nos trazem, né? Vamos inspirar, né? Quantas vezes a gente não assiste e fala, nossa, agora Me inspirei nisso, né? Conta pra gente como que é um filme, essa estrutura. Porque você falou que ia escrever um livro, fiquei pensando, falei, nossa, o Lu podia escrever um livro, né? Como é que eu me tornei um roteirista, né? Daria um livro também. Daria um livro também. E aí, conta pra gente, né? Porque a gente assiste, mas uma coisa é a gente assistir, outra coisa é a gente entender a estrutura. Sim, e olha que legal, quando eu conheci a estrutura de roteiro, quando eu fiz o curso, falei, eu consigo escrever isso. Porque se a gente consegue separar em partes, né, a gente percebe que é possível. Pensar numa página em branco para eu escrever um livro inteiro ou um filme de 2 horas é um pouco assustador. Mas quando você pensa que tem uma estrutura ali que você pode pegar de base, isso é bastante interessante. Mas respondendo sua pergunta, eu falo muito de escaleta, né? A escaleta são divisão das cenas em pequenas frases. Então, primeiro você monta a estrutura base da história para depois escrever as cenas, tudo e os diálogos, né? Mas a estrutura base de qualquer filme, da comédia pastelão mais besta que você já viu, até o filme mais denso que fez você chorar, tem a mesma estrutura base. Que são 5 pontos ali principais. O primeiro é um incidente incitante. É um nome meio estranho, mas eu já explico. Depois 3 pontos de virada e o clímax. O incidente incitante é o evento que faz a história acontecer. Então, dando um exemplo de um filme aí que todo mundo conhece, eu já ouvi falar, Harry Potter, quando o Hagrid fala pra ele que ele é um bruxo. Aquilo é o estopim da história, é o que faz a história acontecer. Depois tem 3 pontos de virada que são para manter a gente acordado, né? Vocês sabem muito bem que a nossa mente, a atenção não fica muito tempo, então a gente precisa sempre de novidade, mudanças de direcionamento. E é isso que o filme traz, né? Essas 3 pontos de virada, e o clímax é a resolução da história. O incidente incitante é um começo de uma busca e o clímax é a resolução. O protagonista conseguiu ou não conseguiu aquilo que ele quer. Essa é a base de uma estrutura de cinema. É assim que Hollywood escreve seus filmes. Sim, exceto Tarantino, começa pelo clímax e depois volta. Tarantino tem. Mas se você for ver, tem esses 5 elementos. Eles só não estão nessa ordem bonitinha. Mas tem um elemento que é o primeiro ponto de virada, que talvez está no final, que você vê. Assim, é muito louco quando você destrincha e reorganiza. Os 5 elementos estão lá. Até do Tarantino. Eu sei, Tarantino, que você usa isso. E, Lu, então tem estrutura, a gente olha para o filme, a gente olha para a 7ª arte, a gente se inspira. E como é que a gente traz? Como que a gente faz a ponte para levar para o universo agora corporativo? Olha, isso é muito legal porque eu comecei a trazer isso para o mundo corporativo meio que por acidente. Porque eu comecei a falar que a minha palestra era roteirizada como um filme. E algumas pessoas começaram a se interessar, roteiriza para mim também, meus conteúdos, usa essa estrutura. E eu comecei a trazer e vi que fazia muito sentido. Porque a arte imita a vida imita a arte, enfim, né? E quando a gente usa essa estrutura e mantém esse nível de atenção, né? Coloca pontos de virada, coloca... sabe com clareza o que você quer, qual é a jornada que você quer conduzir naquele conteúdo. Isso tudo faz muito sentido também para palestras, treinamentos, cursos, apresentações comerciais que eu desenvolvo também. Então a estrutura ela serve bastante para outros elementos também. Então o filme, nesse caso, nos ensina a vender ideias, a vender projetos, também no mundo corporativo. Também a gente pode usar bastante a estrutura de cinema, os gatilhos, né, as formas como de persuasão mesmo que são utilizadas nos filmes, principalmente o uso de personagem, algo que o pessoal usa pouco e que faz muito sentido, porque quando a gente usa um personagem atrelado a um produto, um serviço, enfim, a uma empresa, a gente está colocando a jornada do cliente geralmente aí. E aí eu me conecto com aquilo, com as dores daquele personagem e entendo que a solução está ali. Né? É um uso ainda não tão frequente quanto poderia ser pela força que tem. E você acha que esse uso do personagem, quando a gente está falando de contar dentro das organizações, qual que é a liga? É porque humaniza? Porque eu vejo talvez fora algo que eu sinto? Eu costumo dizer o seguinte, quando você gosta de assistir jornal ou de ouvir jornal?
Sim, mais ou Adoro. menos. Qual foi a última notícia que você ouviu assim mais marcante? Eu acho que a última notícia, que eu vou datar esse podcast se eu te falar a última notícia. Mas eu vi uma notícia há um tempo, e como eu sou médica de formação, foi uma coisa que me bateu bastante, que foi o transplante de coração do Faustão. Ah, tá. Mas isso você ouviu faz um tempo. Sim. Se eu falar pra você falar as notícias do jornal de ontem, vai ser difícil pra você lembrar todas. Não, do jornal de ontem, acho que não vou lembrar de todas, com certeza. E a última série que você viu, ou filme? Última série que eu vi... eu sou tão ruim de ver Então eu vou perguntar pra Raquel. Não deu certo com você. Melhor. Ela Raquel, não a parte- funciona pra ela a minha teoria. Ela é a exceção da regra. Eu sou a exceção Não, mas você total. entendeu o que eu quis dizer? Assim, sim, aí reflitam também em casa se faz sentido pra vocês, né? Em casa, para nossos milhões de telespectadores. Mas enfim, quando você assiste a um jornal, uma coisa de notícia, quando você vê um conteúdo que é muito mais técnico, e a Ciências acredita muito na parte técnica também, mas também no lúdico. Sim. E a gente está falando da área do cérebro, Sim. tudo que a gente sempre prega aqui, né? Precisa do embasamento, mas a história traz um nível de retenção muito maior. Então o personagem ajuda muito nessa memória, nessa lembrança, na experiência que a gente está oferecendo. E você sabe que a gente está aqui conversando, você está falando tal, e tá passando na minha cabeça vários personagens, né? Porque eu tô com uma pergunta assim, acho que no final vou perguntar pro Lu. Vou te dar um spoiler. Pode perguntar, é verdade. Qual é o filme? Não sei se que te marcou, mas assim, aquele que você assistiu mais vezes, né? Não, mas você pode contar no final, vai pensando. Vou pensar. Porque então, aí... Música de suspense. eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu quero ouvir do Lu qual que é o filme que marcou. E aí eu fiquei pensando, e aí foi passando vários filmes, vários desenhos, eu adoro desenho animado, várias coisas foram passando, né? E aí você falou, ó, jornal, você gosta? Qual a última notícia? Mas e a série? E aí na hora eu lembrei, putz, eu tô assistindo 2 séries, é verdade? Essa A série... gente lembra mais fácil, exceto a Soraya, que é um cérebro a ser estudado pela ciência, mas que tem Mas é porque a mas as gente vê histórias- né, a nossa representação ali, né? A gente se encanta mais. E aí a gente pode ir para a época das cavernas, né, em que a gente tem essa tendência natural a contar histórias. E a gente acaba perdendo um pouco essa essência por... E você falou dentro das cavernas, eu lembrei daquele desenho Os Crudes, né? Sim, O é primeiro é fantástico. maravilhoso, né? Porque aí quando tem medo, ele junta, né? E aquele poder, né? De cola aqui, vem comigo, né? Eu acho muito legal, muito bacana. Então vai pensando aí, tá? Vou pensar. E enquanto você pensa no filme, Lu, pensa também em exemplos de roteiros que você criou para ajudar uma empresa a contar melhor sua história, se fortalecer. Você tem algum exemplo para contar pra gente? Quando eu pensei nesta pergunta, me veio um desafio muito grande. Acho que o maior desafio que eu já recebi de uma empresa para escrever o roteiro, que foi de uma funerária. Meu Deus do céu. Funerária. Não vou revelar o nome do cliente, né? Porque não tem ainda, né, essa autorização aí, mas era para uma apresentação para um grupo de empresários que, confesso, a mulher estava em pânico. Ela falou, o que eu vou apresentar? Porque o que eu vendo é O fim da vida. caixão, Sim. né? Uhum. É o serviço ali, enfim. E aí, eu falei, não, vou te ajudar a contar uma história que não seja esse peso, né? Que não tenha essa coisa... Tava todo mundo esperando, né? Uma palestra muito chata, né? E muito desagradável, Pesada, né? Uhum. pesada. E o que eu construí, eu acho que foi uma solução bastante interessante. O nome da palestra foi A Importância da Fé no Momento do Luto. E eu trouxe religiões diferentes e formas diferentes de enxergar esse momento, e cada uma do seu jeito. E ela foi apresentando isso, né, nos Mormons, como eles veem, o catolicismo, enfim, passou por várias doutrinas. E aí a conclusão da história é: não importa qual fé você vai escolher, mas tenha alguma, porque isso vai te dar um suporte muito grande num momento difícil que você vai passar inevitavelmente na sua vida. E para todo o resto, conte com a gente. Esse foi o recado final. Então, assim, como a gente constrói uma narrativa, que nesse caso não foi nenhum uso de personagem, porque senão o personagem teria que morrer. E não era o ideal. Mas enfim, tô brincando. Podia até ter um personagem que passou por algumas perdas e que teve o apoio da arte. Daria para usar também, mas nesse caso eu acho que a solução para ela foi usar aí para um viés de fé, luto, enfim, trazer um outro contexto. Interessante. Isso você está falando de uma coisa que é um produto, né? Que é um produto com certeza muito difícil de vender.
Sim. E quando a gente vende serviços, até assim, vou te pedir uma dica, né, para nós, Sim. Senses, como é que a gente pode usar essa narrativa cuja estrutura advém dos filmes para melhor vender os nossos serviços? Quando a gente fala de narrativa, a gente fala de uma jornada de mudança, né? Todo filme que você vê existe um ponto A e um ponto B, né? E a Senses proporciona isso para os seus clientes, ponto A e ponto B. Então, por exemplo, pegar um personagem, né, que é um diretor de uma empresa, que tem uma série de problemas com conflitos, que tem uma série de questões comportamentais, que tem uma série... E aquilo quanto impacta no dia a dia, nos resultados da empresa. Mostrar essa dor, contar um caminho de dor, e aí aparece a Senses Aprendizagem e eu costumo dizer que essa é a arma do herói. Numa jornada existe a arma do herói ali que salva o dia. Né? E aparece a Senses Aprendizagem e a gente mostra esse mundo pós-treinamentos. Cada um dos treinamentos tem um olhar diferente que pode ser feito e colocar essa jornada após como essa vida feliz. O que é bacana aí? Eu me conecto muitas vezes com a dor. Quando começa a história eu passo por isso que esse cara passa. E quando eu vejo a vida feliz, eu quero isso que esse cara quer. Qual a conclusão lógica? Eu preciso da Senses no meio desse caminho para eu sair daqui e vir para cá. Sem você vender, você precisa disso. Você está contando uma história que inspira nesse sentido. Então, para todo tipo de serviço tem esse impacto e essa diferença. Né? Faz sentido? Total, eu acho que total, porque assim, é o que você falou, a gente conta histórias desde que o mundo é mundo, né? E de fato, quando a gente está vendendo algo, a gente tem que contar uma boa história. E uma boa história não sou eu que digo se a história é boa ou não, né? É o outro. E o centro da sua história não é você. Isso é um erro que às vezes eu vejo nas empresas, que quando pega o storytelling, pega a jornada da empresa, por exemplo, né? Enfim, a jornada é do seu cliente. É sobre o seu cliente. A conexão é com ele, sobre ele. Né? Então, eu geralmente vou para esse olhar. A não ser que a pessoa tenha algum interesse em vender a sua própria trajetória, tem uma questão de autoridade, aí sim, a gente vai para um caminho, né, de contar a história dessa empresa, e aí tudo bem. Mas quando é uma coisa mais comercial, foca no cliente. Né? Até numa apresentação comercial, que eu roteirizo também, muitas vezes vai para um caminho de as pessoas começam a apresentar soluções. E eu vou mais para perguntas, para entendimento daquela pessoa, para depois eu encaixar o que eu tenho que pode te ajudar. Né? Perfeito. Não, e é interessante que hoje em dia a gente fala tanto de cliente-centrismo, né? E como esse storytelling, né, essa narrativa, de fato, pode ser uma ferramenta muito poderosa para a gente colocar o cliente no centro da nossa história, né? Sim. Acho que isso é interessante. Eu nunca tinha pensado, acho que tão estruturadamente sobre essa ótica, e fica aqui o aprendizado para mim também. Eu gostei muito dessa tua fala, dessa reflexão. Que bom. E eu posso confessar só um desejo que eu tenho, um dia, como eu trabalho com storytelling, falar storytelling como a Sô fala storytelling. Porque eu falo que nem uma pessoa do interior do Paraná. E ela fala storytelling. Eu falo storytelling, né? Trabalho com isso, mas não sei pronunciar tão bem. Não trabalho com inglês. O inglês americano, Inglês né? americano. E tá tudo bem, eu tenho que me perdoar e me aceitar do jeito Não, que mas eu sou. se um britânico me ouvir, vai falar, nossa, esse pessoal lá da região de Nova York faz Fala storytelling. tudo. Ô Lu, sabe que tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que é uma lição para todo mundo que pensa em mudar de área e mudar de carreira, enfim. Que você falou que o marketing não te brilhava mais no olho. Mas você continua. Pois é. Isso é muito você curioso. Você mudou de área, você faz uma coisa completamente diferente, mas você não perde aquilo que você já tinha. E isso te ajuda a complementar. Se você fosse começar do zero sendo roteirista de cinema, provavelmente você não teria esse conhecimento, essa visão que você tem hoje. Exatamente. Que é muito bem colocado o que você falou, porque assim, a gente às vezes, quem, por exemplo, fez uma faculdade que acabou largando, né? Às vezes a gente fala isso, né, nos consultores, cada um tem a lixa de petróleo e gás, tal, mas assim, ela tira algo disso. Sim. Ela traz algo pro dia a dia. Tanto que quando a indústria, ela se conecta muito fácil com as pessoas por conta dessa experiência. Mas enfim, falando da minha trajetória, eu não queria mais trabalhar daquele jeito, em marketing daquela forma. Histórias me puxaram de uma maneira, só que tem tanta base de marketing em mim que eu não consegui esquecer, né? E a questão do desenvolvimento de pessoas também foi algo novo e que foi agregando, mas eu não consigo não ter a pegada do marketing, da história no desenvolvimento das pessoas. Então, assim, essa união de paixões, eu acho que para a gente se tornar único no mercado, olhar para as paixões que você tem, para as coisas que você faz e tentar unificar isso e compor de uma maneira
exclusiva, né? Porque eu brinco, né? Que a solução que eu trago, não sei se ela é melhor, mas ela é única. Eu não vejo ninguém fazendo, combinando tudo as formas como eu combino. E aí a pessoa que decide se a minha forma única é o que ela quer ou não, né? Mas eu procurei trazer essa autenticidade. Acho que todo mundo tem isso, né? As suas paixões, as suas histórias, e como é que você unifica. Lu, óbvio que você usa o cinema para te inspirar, né, no seu dia a dia, né? Você tem uma lista de filmes já todos lá pensados, recortados, tal. Como é Decupados. Decupados, É a é palavra verdade. que você está procurando. Decupados. E aí, como que os filmes podem, né, vamos pensar assim num treinamento, pode nos inspirar para a gente desenvolver pessoas, times? É curioso que eu imagino que todo mundo que já montou um treinamento na vida até hoje já pensou em colocar uma cena de um filme, já pensou em fazer isso, ou até efetivamente já fez, né? A diferença é que no meu trabalho acaba sendo a essência. É a grande isca e o grande motivo pelo qual as pessoas vão. O Lições do Cinema para o Líder do Futuro, por exemplo, é um grande chamado de, nossa, Lições do Cinema, deve ser muito legal esse treinamento. E é muito legal. Porque a gente traz os insights do filme, né? O Descubra Seus Superpoderes, de super-herói, como é que a gente... Então, assim, não era para falar tanto de produto aqui hoje, me empolguei, mas, assim, as histórias podem nos inspirar e, de novo, foi meio automático, né? Eu comecei a fazer um encontro sobre um filme, e aí daqui a pouco isso chamou atenção, já fiz o outro. Hoje estou com 150 filmes, né? Junto com a Senses aí no Sala de Cinema, para diversas necessidades. Então, assim, diga-me o que a empresa quer trabalhar, que a gente tem uma história que pode encaixar naquela necessidade para trazer os gatilhos. E o que é legal quando a gente faz esse tipo de encontro? As pessoas mesmas falam pra gente, nunca mais eu vou ver esse filme do mesmo jeito, com o mesmo olhar. É a questão da retenção também, da experiência. Toda vez que esbarrar naquele personagem, vai lembrar do treinamento da Senses. Então, isso é muito poderoso, né? Não, é muito legal. Eu acho que tem a ver exatamente com a brincadeira que você tentou fazer comigo e que eu sou uma pessoa que não assiste séries, então não rolou muito bem. Mas é o que fica de memória de longo prazo mesmo, né? Porque aí o meu cérebro associou, sei lá, o divertidamente com um conteúdo de autoconhecimento, de inteligência emocional. Então, eu não preciso nem ver o filme, mas eu vejo o desenhinho lá da Alegria e eu vou lembrar daquele conteúdo e eu vou aplicar no meu dia a dia, vou sentir a mesma coisa que eu senti lá e conseguir pôr em prática de fato, né? Exatamente. Esse resgate da emoção, né? E a neurociência explica também, né? Toda vez que você lembra de um momento, de uma emoção, você resgata aquilo e aquele aprendizado também envolvido. Sapato. Não foi só... Pensei que era seu sapato que tinha caído. Não, essa é a Sibeli falando palavrão, ela fala então, sapato. É isso. Por isso que eu falei, pensei que era sapato dela. Muito bonitinho. A vida como ela é. Erros de gravação, tá tudo certo. Lu, e aí nessas decopagens que você fez, vou fazer duas perguntas. Qual filme foi mais desafiador e aquele que te surpreendeu? Nossa, Ai, tudo bem, né? Mas não precisa ser de todos. Mas não, porque foram 150, né, decopagens que eu já fiz até hoje. Eu tô tentando lembrar qual foi o mais desafiador, mas tem um que foi tão quebrado, assim, teve tanta coisa assim, não era essa estrutura básica que eu comentei, foi um negócio, meu Deus do céu, quem criou essa doideira, né? Era um negócio muito quebrado. Eu acho que foi você tem uma frase que tem a ver com esse filme, que é todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ponto de vista chama o filme. Ele é super quebrado, assim, ele é muito difícil de você estruturar. Porque ele é sobre um atentado, não sei se vocês já viram. Ele é sobre um atentado e vai e volta esse atentado e você vai vendo cada vez o ponto de vista de uma pessoa diferente. Legal. É legal, mas assim, pra decupar é horroroso. Assim, mas eu admiro a pessoa que fez, que montou, porque realmente é uma coisa diferente. E dos que mais me surpreenderam, dos que eu mais gosto, assim, não vou nem dizer surpreenderam, mas quando eu destrinchei, eu passei a admirar ainda mais. Aí respondi até um pouquinho da outra pergunta, né? Do filme que eu mais gosto. Vou na ordem que eu acho que eu mais gosto. Que é A Procura da Felicidade. Que por mais que ele seja muito denso e tenha muita tristeza nele, ele é muito forte em muitas questões, traz muito aprendizado. Invictus, que é o meu segundo lugar, minha medalha de prata. Esse é meu xodózinho. E Divertidamente, que a Soraya comentou. Divertidamente eu assisti acho que umas 8 vezes no cinema.
antes de ser roteirista, mas eu achei fantástico aquele filme. Achei uma lição de vida absurda, assim, uma aula de neurociência, uma aula de filosofia, de psicologia. E para criança ele é divertido. Ele não é só cabeça, né? Mas ele é cabeça ele tem também. Os dois níveis, né? De Exatamente. envolvimento. Né? E destrinchar ele foi lindo demais. Foi muito legal fazer esse trabalho também. E eu não vejo a hora de sair a personagem adolescente, né? Vai ter, não vai? A Riley deve ter, tem tudo para ter, né? Tem tudo pra Aliás, a Alegria dá um spoiler no final, né? Porque ela fala no começo. A Riley tem 11 anos, o que como pode vai acontecer? ser? E aí, no final, todo aprendizado, parece que a Alegria, assim, agora ela aprendeu o poder da tristeza e tal. Aí ela fala assim, mas a Riley tem 12 anos, o que pode acontecer? Alegria? Vai acontecer tudo com ela agora, né? Relaxa, tem muito filme. Se eles quiserem lançar, tem filme pra caramba. Tem muita possibilidade, né? Nossa, sensacional, tem muita coisa. Muito legal, muito legal. Lu, agora, vai. Qual o filme que você... Então, é legal que eu tenho uma resposta para pagar de intelectual que que eu falo que o filme que eu mais gosto é Laranja Mecânica, Kubrick, não sei o que, Paraná. Nossa, como você é culto. Pois é, mas a verdade é Rei Leão. A real é que eu gosto de Rei Leão junto com Divertidamente. Eu gosto de desenho, animação, traz muita coisa legal pra gente. Então, o Kubrick é pra... Né? Numa roda de roteiristas pra eu dizer que eu tenho. Mas eu gosto de Tarantino muito também, né? Eu gosto de Pulp Fiction, acho fantástico. Como é que fala Pulp Fiction? Pulp Fiction, perdão. Kill Bill, acho fantástico. Bastardos Inglórios, enfim, gosto muito do Tarantino. Eu gosto, eu curto bastante. Bastardos Inglórios E é legal. Lu, se você nos autorizar, e agora na frente das câmeras, Eu nem sei o que você vai, eu mas coloco está autorizado. na saia justa, mas o Lu tem uma lista de 100 filmes para se assistir. Verdade. Quer colocar na Podemos tela, na edição? colocar? Ou a Lista gente de 100 coloca na filmes tela para na edição, assistir. ou a gente coloca lá no nosso Instagram. Combinado, pode passar sim. Então, São os 100 pronto. filmes que eu até então tinha decupado. Então eu tenho essa estrutura dos 100 filmes escrita e tudo mais. Se alguém tiver curiosidade, inclusive, pode me chamar também. Que Ah, bacana. muito. Então vai lá no Instagram da Senses e do Luciano. A gente vai fazer um post juntos com essa lista dos filmes. Show. E Lu, pra gente fechar, qual dica você daria para fazer com que a comunicação seja uma ferramenta mais estratégica dentro das empresas, para ampliar negócios? Olha, eu acho que a gente passou por isso nessa conversa toda, né? Eu vejo que existe muita oportunidade de usar histórias na comunicação, né? E quando a gente está usando histórias, é importante a gente pensar que um roteirista sempre tem a missão de impactar emocionalmente as pessoas. Porque é aí que vem o aprendizado, que vem a ação, né? A gente é muito movido pelas nossas emoções. E um filme que você não sentiu nada, ele é horroroso. Se você assistiu um filme e não sentiu nada, ele não te pegou. Ele precisa mexer com as suas emoções. E essa clareza, quando eu vou me comunicar com alguém, que emoção eu quero que essa pessoa sinta, esse entendimento, acho que pode ajudar muito, né? Então, assim, falando de um processo de venda, às vezes eu quero que a pessoa sinta medo de uma situação que está chegando e que se ela não se preparar, que talvez seja uma solução que eu tenha, ela pode não obter o sucesso que ela gostaria. E por aí vai. A clareza sobre a emoção que eu quero despertar e o uso das histórias para isso pode ser muito útil e excelente para comunicar melhor. Muito bom. Falamos junto, né? Lu, acho que a gente poderia ficar aqui o resto da nossa tarde falando sobre cinema, sobre comunicação, sobre narrativa. Acho que a gente pode até marcar aí um segundo, terceiro papo a respeito. Uma trilogia. Uma trilogia. Trilogia Luciano Luna. Mas eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, a sua bagagem. Com certeza temos excelentes dicas aí que o nosso público pode pôr em prática aí nas suas próximas vendas, usando o cinema, os roteiros, a contação de histórias como inspiração. Você vê que eu nem falei storytelling, eu falei contação de histórias, para não parecer metida. Mas ela tinha que falar no final, storytelling. Eu não falei storytelling, mas eu não falei storytelling. Não, nunca. Você só é culto e sabe inglês. Você não tem culpa que você sabe muito inglês. É mais forte do que você. É mais forte do que eu. Muito Perfeito. Muitíssimo obrigada. Obrigado, meninas. Foi Obrigada, ótimo Lu. papo. Adorei. Valeu mesmo. Valeu, Lu. gente. Um beijo e até a próxima. Até Beijo. mais. Tchau, gente. Tchau.